A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Leonete Botelho, São José Almeida, Sofia Rodrigues, Sónia Sapage. Seja bem-vindo a mais um episódio do Poder Público. Estamos novamente juntas. Na realidade, hoje estamos juntas apenas virtualmente, porque estamos a gravar à distância, mas estamos aqui para uns dedos de conversa, o habitual, todas as semanas. E a política, que é o que normalmente nos atrai, tem estado em brasa, para não dizer de outra forma. Ontem foi uma quarta-feira especialmente quente na Madeira, para Miguel Albuquerque. O dia começou com buscas em casa do presidente do Governo Regional e noutros 60 locais e acabou com o social-democrata a ser constituído arguido num processo em que há suspeitas, e agora vou citar o comunicado, de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevida de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência. Portanto, isto é segundo a PJ, é uma longa lista. Mas vou começar por outro tema, se não se importarem. Vou começar pelas listas do PS, que foram outra grande surpresa da semana. Pedro Nuno Santos tem dito que se desengane quem espera uma ruptura, porque o que vai haver é continuidade. E, de facto, temos uma continuidade de ministros de Costa no topo das listas apresentadas. Leonete, que sinal é que isto dá sobre um futuro governo de Pedro Nuno Santos? Se ele ganhar, não é? Ainda falta essa parte. olha, relativamente à continuidade dos ministros de Costa, acho que podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio, porque também há alguns que não ficam e desaparecem completamente, como João Costa, que foi apoiante explícito de Pedro Nuno Santos. Pedro Adão e Silva, que era muito próximo de António Costa, como sabemos, poderia perfeitamente ter entrado, quanto mais não seja como independente, que aliás é um sinal que não existe nas listas do PS, não há independentes, conhecidos pelo menos. Maria de Céu Antunes, outra ministra da Agricultura, que foi a ministra da Agricultura, que foi também apoiante de Pedro Nuno, também não está nas listas, para além de João Gomes Cravinho ou Catarina Sarmento e Castro. Portanto, há um equilíbrio entre os ministros que estão e os que não estão. Mas eu gostava aqui de dizer uma coisa. Eu espero que as listas de candidatos a deputados não sejam vistas apenas pelos portugueses, nem pelos partidos, como uma mera distribuição de tachos pelos amigos, pelos apoiantes. E Pedro Nuno Santos parece não ter pensado assim, felizmente. Nas listas de deputados há de tudo, não é? E tem que haver, é um exercício muito difícil que eu não gostaria de fazer, confesso. Tem que haver de tudo, tem que haver escolhas estratégicas, por ideologia política, por mérito, por confiança pessoal, por confiança política, por reconhecimento público, por capacidade de agir no terreno, até por pelos chamados caciques que depois podem trazer, mobilizar as bases, exatamente, para trazer votos. Portanto, tem que haver todas estas coisas e cada círculo tem as suas especificidades também. E os seus notáveis e os seus conflitos internos. Mas no essencial acho que Pedro Nuno Santos se preocupou com a unidade do partido, com a representatividade das várias sensibilidades, com a preocupação em fazer pontes e manter o partido coeso. E eu acho que isso é um sinal de inteligência política para quem quer ser primeiro-ministro. Uma coisa diferente vai ser a constituição do seu governo, e sobre isso acho que não temos grandes sinais. Ele não tem dado grandes sinais. E na verdade há tempo, ainda que as sondagens estejam a apontar para cenários favoráveis para que ele venha a ser primeiro-ministro e tenha a constituir governo. Mas acho que é cedo para tirar conclusões daqui. Houve algumas confusões nas listas, houve nas do PST e houve também nas do PS. Álvaro Beleza, por exemplo, recuou depois de ter sido apelidado de paraquedista por ser cabeça de lista num distrito a que não tinha ligações. Mas, no essencial, São José, parece que o resultado final é equilibrado, tendo em conta as sensibilidades internas, e aqui falo também das presenças de José Luís Carneiro, dos seus apoiantes, de Daniel Adrião, etc. Eu acho que as listas até correram bastante bem. Se queres te diga,
a situação do Álvaro Beleza é normal que tenha acontecido num partido como o PS. Álvaro Beleza... É uma lição para Miguel Pinto Luz também, não é? Vamos ver, é um bocadinho diferente, porque o Miguel Pinto Luz é vice-presidente. Aqui a questão do Álvaro Beleza não é tanto a questão do paraquedista. Portanto, quanto eu sei, a contestação ao Álvaro Beleza veio da Federação, mas não propriamente por ele não ter ligações a Bragança, que tem familiares, ou pelo menos tantas como outros políticos que se candidatam por círculos têm um bisavô, um avô, uma bisavó, um avô, um tio-avô. Portanto, pode ser uma coisa remota, não é? O próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa tem uma ligação, acho que a Celurico da Beira, não é? A questão não é essa. A questão é que Álvaro Beleza sempre foi, no PS, uma pessoa que nunca desempenhou cargos públicos, sempre teve esse perfil, o que é louvável, não estou. E, portanto, a rejeição foi dele aparecer agora posto, quando ele, nem quando era membro da direção de seguro, alguma vez foi candidato. Mas, São José, a questão foi sobre o paraquedismo e ele próprio disse que seria ele o último dos paraquedistas. Portanto, ele percebeu que a crítica era essa. Sim. Pronto, está bem. Mas, embora eu não ache uma questão muito relevante, a questão do Álvaro Beleza, eu acho que as listas foram... O resultado final é bastante positivo, pelas pontes que faz, isto um bocado na linha do que disse a Leonete já, porque ele faz uma clara ponte com os membros do governo de António Costa, ou dos governos, ou das direções de António Costa, das gerações mais novas, das gerações dos anos 90 para cá, sobretudo a partir da geração 2000, faz um equilíbrio muito interessante para manter a unidade interna do partido com José Luís Carneiro, e consegue, de facto, manter uma unidade que é tradição no PS. Eu tenho ouvido comentar muito, afinal não há Pedro Nunes nas listas, afinal ele era radical e agora já não faz rupturas repentinas e varre tudo. É não conhecer o PS, achar que isso é possível acontecer. Não é possível. O PS é um partido que sempre respeitou os equilíbrios internos das várias sensibilidades, tendências, alas, como se queira chamar. E, mais uma vez, isso aconteceu. Portanto, penso que é uma lista de continuidade, sim, de continuidade governativa. Eu não me espanta nada que, se vier a constituir governo Pedro Nuno Santos, recupere alguns ministros de António Costa para pastas ministeriais, porque algumas dessas pessoas são mais-valias com competência e qualidade política no PS. E, portanto, não é de esperar que não sejam recolocados. E o resultado final parece-me bastante positivo para um líder que foi eleito a 16 de dezembro, que teve um congresso a 6 de janeiro, que teve que constituir uma direção desde então e que depois teve que fazer listas. De facto, é uma maratona para Pedro Nuno, em que ele está a sair-se muito bem. Já saiu bem no equilíbrio na direção e sai-se bem agora nas listas. Falta ver o programa agora. Pois claro, sim, mas isso, à próxima semana. Isso também nos outros. Aproveitando que temos cá... Isso agora vai agora o programa também falta, tirando o Bloco de Esquerda, acho que ainda ninguém apresentou. Não, só questões setoriais, como a saúde, por exemplo. Aproveitando que temos cá a Sofia Rodrigues, introduzia agora o segundo tema, que é o PSD, ou melhor, é a AD. Este foi o fim de semana em que a AD teve a sua convenção no Estoril e foi mais um momento importante de galvanização dos dois partidos, 3, na verdade. Estiveram presentes muitas figuras do passado, Pedro Santana Lopes, Paulo Portas, Leonor Beleza, e isto são apenas 3 exemplos, e faltou Pedro Passos Coelho, o que foi muito referido.
Sofia, vou fazer 2 perguntas numa, que é uma coisa que os jornalistas adoram. A primeira é: o encontro foi de facto galvanizador, ou seja, a AD saiu com mais dinâmica de vitória? Segunda, atendendo a todas as figuras que lá estiveram, achas que Passos Coelho fez falta e devia ter aparecido? Vou responder à primeira. Eu acho que foi galvanizador. Acho que o partido ou a coligação saiu dali reforçada. Foi mais um momento. O último foi no Congresso, ou seja, até internamente há quem se queixe disso, que o PSD tem alguns bons momentos fortes, mas que depois o líder apaga-se. E internamente há assim alguma estranheza sobre isso. Agora acredito até que a pré-campanha vai acelerar as coisas e vai se calhar manter Luís Montenegro, ou neste caso a AD, de forma mais persistente nos mídias. Portanto, mas eu acho que a sala estava muito entusiasmada com todos os oradores, mesmo alguns desconhecidos, economistas independentes que estão nas listas, que ainda não fazem parte ainda da esfera política, mas que foram muito aplaudidos e aplaudidos de pé, surpreendentemente. Portanto, eu senti que a plateia estava com sede de entusiasmo, de discurso, de um projeto. Em relação a Passos Coelho, se fez falta, eu acho que a melhor resposta foi a da Leonor Beleza, quando disse: eu estou aqui porque resolvi vir aqui, ninguém me convidou, isto não é tempo de cerimónias, temos de nos mobilizar. Eu acho que essa foi a melhor resposta às notícias da ausência de Passos Coelho. É claro que se ele estivesse, seria a cereja no topo do bolo, não é? Pelo menos para o partido. Não sei se para fora... Ou para o próprio líder, não é? Podiam ofuscar um bocadinho. Exato. Sim, podia ofuscar um bocadinho, mas para o partido, é claro que Passos Coelho é muito amado no partido. Fora, como sabemos, ainda tem uma alta taxa de rejeição, sobretudo no espaço à esquerda, assim, é possível e é provável, garantidamente, que Passos Coelho estará num momento de campanha. Acho que vamos ver isso. Naquele dia não esteve, no domingo não esteve. Sabemos também que não é o próprio que faz circular as informações de que não ia estar, não foi convidado para a convenção, mas também não faz questão de as fazer desaparecer, ou de as desmentir, portanto, fica sempre assim no ar um desejo do partido ou da coligação para que Passos Coelho tivesse vindo. Mas eu acho que foi, apesar de tudo, apesar da ausência dele, acho que foi uma convenção forte, que teve nomes do passado, mas com discursos fortes e interessantes, e pelo menos ali a plateia gostou e aplaudiu imenso, muitas vezes de pé. Leonete, também já sabemos quais são os nomes que a AD escolheu para candidatos a deputados, e houve algumas surpresas, claro, boas e más. Uma delas foi o afastamento de Duarte Pacheco, que é um deputado histórico do PSD. A AD conseguiu um grau satisfatório de renovação. O que é que tu registaste das listas que foram apresentadas? Olha, vou começar por falar de Duarte Pacheco e Fernando Negrão. Acho que saem do Parlamento ao fim de vários mandatos pessoas com muito peso. Eram deputados muito experientes, reconhecidos e moderados, que faziam pontos também com outros partidos, com cada um deles com as suas competências específicas. Duarte Pacheco mais na área económica, Fernando Negrão mais na área da justiça, foi presidente da comissão, da primeira comissão, a comissão mais importante de assuntos constitucionais, vários anos. Portanto, sim, acho que há uma perda e que há aqui uma perda de qualidades que vão fazer falta aos novos.
E até de conhecimento, não é? Sabedoria acumulada Sim, sobre sabedoria, o funcionamento da exatamente, Assembleia. Eu sei exatamente. que nós, jornalistas, Experiência política. muitas vezes ligávamos ao Duarte Pacheco até Claro. para tirar algumas dúvidas. Pois, eu penso que as grandes equipas têm sempre de conjugar a experiência e com a renovação e a moderação com a audácia. Portanto, a saída destas pessoas em fases ainda bastante promissoras da sua vida, podem ter inclusive sido opções pessoais, não sei, mas são perdas. Acontece com todos os partidos, não? Eu lembro-me de quando António Filipe saiu do Parlamento, Claro. o PCP foi... Sim, António Filipe há de voltar mesma desta sensação. vez. Mas esse não tinha sido posto fora Sim, das ficou listas, fora. apenas não conseguiu ser eleito. O que registro também, no caso das listas da AD, é haver a entrada de independentes de peso, que aquilo há bocado notei que não havia no PS, como o Miguel Guimarães e a Ana Paula Martins, duas pessoas na área, muito reconhecidas na área da saúde, que comprovam a genuína aposta do PSD na saúde e que são ministeriáveis num cenário em que o PSD viesse a formar governo. O que registro no essencial é o mesmo que em relação a Pedro Nuno Santos, uma forte preocupação em fazer pontes e recorrer a diferentes critérios nas escolhas para que não sejam todos muito com o mesmo perfil. É preciso, de facto, apostar na diferença. Para se terem equipas fortes, é preciso apostar na diferença. Houve a preocupação de integrar autarcas, que é uma falange forte do PSD. Houve essa preocupação, mas também houve essa pressão por parte dos próprios autarcas. Muitos deles estão em fim de mandatos, não podem voltar a concorrer. E a verdade é que nós também sabemos que há em muitos autarcas a ideia de que ganham o direito de ser deputados ao fim de fazerem 3 mandatos nas autarquias. Bom, isso é um problema mais das máquinas partidárias, mas sim, é uma falange forte do PSD, não pode ser esquecida. Depois foram recuperados alguns rioístas, foram afastados outros. Há o regresso de vários deputados, alguns de peso, que tinham sido afastados por Rui Rio, como Emílio Guerreiro, Pedro Alves, que é o atual coordenador autárquico. Nós vamos ter autárquicas daqui no final do próximo ano, não é? Inês Domingos, que é consultora da Presidência da República, António Leitão Amaro, que é um peso pesado também no PSD, e até o próprio secretário-geral Hugo Soares. Portanto, foram recuperados nomes que tinham sido afastados. Eu penso que tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos conseguiram fazer um exercício bastante equilibrado e e mesmo os focos que houve, e há sempre, de algum descontentamento, tanto num como noutro partido, são fogos fatos, vão passar depressa e não põem em causa minimamente a coesão do partido, nem as campanhas eleitorais que se seguem. É a ver que o PSD, concorrendo sozinho ou em coligação, apresenta mais independentes em lugares elegíveis. Demonstra de facto uma abertura por parte de Luís Montenegro à sociedade civil. Eu não sou partidária, nem sou contra, não acho que seja nem negativo nem positivo. É uma forma de constituir listas, ter independentes, demonstra uma abertura do partido à sociedade e acho que isso é significativo e interessante. Ele tem 10 candidatos independentes em lugares elegíveis, o que é um número significativo e com representatividade social. A gente vê quem eles são e são pessoas que de facto lideraram organizações civis importantes. Queria continuar contigo já agora, apesar de nos mover para um capítulo lateral. Queria perguntar-te se o caso de Miguel Albuquerque na Madeira pode interferir com as eleições. É que ainda esta semana vimos o PSD perder intenções de voto numa sondagem, num barómetro da Intercampos, e ainda não tinha havido este caso. Portanto, havendo um caso destes, achas que pode ter implicações? Implicações tem sempre, faz sempre ruído, não é? Eu acho que o caso é complexo para o PSD, com certeza, para o PSD nacional, até porque há aqui assim, com a demissão de António Costa pôs a questão da preservação do cargo de primeiro-ministro numa bitola, do ponto de vista ético,
pessoal, não estou a dizer que ele tinha que se demitir ou não tinha, mas ele, ao fazer isso, por estar a ser investigado, cria perante os olhos da sociedade uma imagem de exigência que pode levar as pessoas a questionar-se. Até o Miguel Albuquerque, que chefia um governo, embora regional, mas é um chefe também de governo, devia ou não devia fazer o mesmo. Isto pode ter interferência nas decisões de voto, na apreciação dos partidos. Portanto, leitura política e por parte do eleitorado poderá ter sempre, não é? Agora, quer dizer, eu não quero estar a dizer que a justiça não deve agir ou não pode agir ou não tem que agir. Claro que tem que agir. Se tem que investigar, investiga. Se tem que constituir arguidos, constitui arguidos. Agora começa, na minha opinião, a haver um ruído demasiado grande na política, de investigações criminais que abrem campo para os radicalismos e para os populismos, e portanto penso que temos de ter todos muito bom senso a analisar estas situações, não entrar em histerias acusatórias, porque temos que preservar as instituições democráticas. Isto pode tornar-se não apenas num problema do partido A ou do partido B, pode tornar-se numa crise de regime. Se não é já? Pronto, ou mais do que já é, Leonete. Porque nós podemos estar perante uma situação. Miguel Albuquerque agora diz que não se demite. Vamos ver se ele consegue chegar ao fim da sua legislatura sem mais problemas. Isto começa a ser, penso eu, muito complexo. E volto a dizer, não estou a dizer que a justiça não tem que atuar, mas penso também que devia haver da parte da justiça algum cuidado na forma como atua, para não criar o efeito que tu hoje escreves no editorial, Sónia Sapage, da justiça espetáculo. Sim, eu estava a pensar nisso exatamente, que é uma coisa é a justiça atuar e levar os inquéritos para a frente e fazer buscas e etc. Outra coisa é o que tem acontecido e temos visto isso em diferentes casos, como vimos, por exemplo, nas buscas à casa de Rui Rio, que tens à porta, ou seja, os investigadores levam praticamente consigo uma equipa de reportagem que filma desde o momento zero, não é? Desde antes de haver buscas. E isso, de facto, é uma coisa em que temos de pensar, e não temos de pensar só do ponto de vista da justiça, temos de pensar também do ponto de vista jornalístico, o que é que se ganha em estar lá à porta. Claro, isso aconteceu outra vez agora. Exato. É sobre isso que eu escrevo. As equipas exatamente. das televisões foram de véspera, exato. E, portanto, mas pensarmos todos a justiça, porque a justiça é espetáculo, é isso que eu digo, e isto tem consequências, e as consequências são exatamente aquilo que tu e a Leonete estavam a dizer, que é contribuir para a confusão de que são todos iguais e o populismo cresce. Eu acho que seria útil agora, quando for constituída uma Assembleia da República nova, seria útil os partidos, os dois principais partidos, refletirem sobre os compromissos de ética que fizeram para os seus candidatos a deputados e refletirem na possibilidade de fazer lei com patamares mínimos ou máximos, a partir dos quais os responsáveis políticos envolvidos em processos judiciais devam suspender as suas funções ou mesmo renunciar. Porque isto está de uma forma, é aquilo que a São José disse em relação a António Costa. Eu não acho que o António Costa colocou a fasquia de uma forma tal que agora qualquer pessoa, só por saber que é investigada, aliás, é uma fasquia que ele próprio recusou durante os 8 anos anteriores. Sim, mas, Leonete, eu não estou a dizer... Sim. Eu não estou a dizer que essa bitola deve... Certo, é exatamente, correta. Não é. Porque agora, a imagem que ele passou... Eu percebi. É complexa. Deixa-me só acabar o meu raciocínio. Eu percebi, mas isso cria confusão na cabeça das pessoas. E eu penso que isso é a sugestão que eu deixo aqui aos partidos políticos mais responsáveis, é que se
pensem em transformar os seus compromissos de ética em lei e haja uma clarificação para todos os responsáveis e para todos os cidadãos, para saberem que, a partir de um determinado ponto de investigação, de consolidação da investigação criminal, eles têm que suspender ou mesmo, se forem condenados, renunciar aos mandatos, nomeadamente em crimes exercidos no exercício das suas funções e por causa delas, como são a maior parte dos crimes de corrupção. Condenados é relativamente fácil, porque muitas vezes a própria decisão do juiz tem isso incorporado. Antes é que é difícil. Normalmente são penas acessórias e só servem, por exemplo, isso aconteceu durante muitos anos e ainda acontece, são penas acessórias para mandatos findos, ou seja, a justiça demora tanto tempo a investigar e em relação aos autárquicos, quando eles são condenados, o mandato pelo qual que eles tinham perdido, que eles teriam que perder, já terminou e já estão no outro e não perdem. Portanto, eu acho que é preciso aqui haver alguma clarificação legal, até para terminar. Corremos o risco de entrar num mundo em que qualquer suspeita cria uma instabilidade enorme no país e nós vivemos hoje nesse momento, no momento em que há dois governos, um que caiu por causa de investigações criminais, o outro que treme por causa de investigações criminais e o terceiro que caiu por um desentendimento político, que não são questões criminais, mas quer dizer, estamos de facto num momento excepcional da democracia. Os três governos do país estão 2 dissolvidos e um solvente. Vamos ver. Volto a chamar aqui à conversa a Sofia, que tem estado caladinha a ouvir-nos, para lhe fazer mais uma pergunta sobre a AD e sobre o cenário macroeconómico que foi apresentado ontem. A AD vê o país a crescer, vê os impostos a descer, a iniciativa privada a subir e a dívida a manter uma trajetória descendente. Ficou claro para ti, Sofia, que estiveste na apresentação, que é mesmo um modelo de país alternativo ao de Pedro Nuno Santos, com novas opções e novos caminhos? Como sabemos, Pedro Nuno Santos ainda não apresentou nem o cenário macro, nem o programa eleitoral. Mas eu acho que, e o PSD também não, a AD também não apresentou o programa eleitoral, só avançou com algumas propostas, nomeadamente na área da saúde, e ontem com o cenário macroeconómico. Mas eu acho que se começa aqui a desenhar dois modelos de governação que são diferentes e que as pessoas depois poderão escolher. Portanto, o AD defende uma redução fiscal, nomeadamente do IRS e do IRC, e o PS já disse, Pedro Nuno Santos já disse que não vai mexer pelo menos no IRC. Em relação a outras áreas, como na saúde, o PS parece que quer manter e se calhar até faz sentido a reforma que iniciou no Serviço Nacional de Saúde, mas a AD contrapõe com o recurso ao setor privado e social para suprir as carências do SNS. Parece que se vão desenhar dois modelos de governação diferentes e alternativos entre si. Há questões que se calhar são comuns, como a trajetória descendente da dívida, que o PS já vinha, que o governo socialista já vinha a fazer, mas que é digamos, uma velha bandeira do PSD e até de Passos Coelho em particular. A proposta da AD também se baseia muito na iniciativa privada e por contraponto a uma proposta que Pedro Nuno Santos tem estado a falar sobre ela, embora os contornos assim detalhados ainda não sejam muito conhecidos, que é uma espécie de escolha no investimento que o Estado deve fazer, ou seja, não dar tudo a todos os investimentos, não pôr todos os ovos no mesmo cesto, como Pedro Nuno já disse, mas fazer opções claras sobre onde o Estado deve apostar no investimento. E isso está em contraste com
com a proposta da AD que defende a livre iniciativa e que não defende um condicionamento industrial, digamos assim. Se me derem luz verde, passo então para o nosso público e notório. Sugeria que começasses tu, Leonete. Temos estado aqui a falar de justiça e política e houve uma imagem esta semana que se tornou quase viral, que era de Pedro Passos Coelho no dia do encontro da AD, aliás no domingo, sentado à mesa com o juiz Carlos Alexandre e também com Paulo Rangel, com Rui Rio, e portanto houve até leitores que dissessem que a imagem falava por si, que não era preciso mais nada. Nós não usámos, não concordámos, chegámos à conclusão que era um almoço, aliás, era público, que era um almoço de amigos comuns. Aniversário, não era? Era um aniversário de uma professora do Politécnico da Guarda, Esther Amorim. De qualquer forma, de facto, a imagem que às vezes passa é esta, é de um certo comprometimento, uma certa relação subterrânea entre políticos e a justiça e decisores da justiça. Mas eu acho que esta fotografia tem outras leituras e era também sobre isso era essa a leitura que eu queria aqui fazer sobressair, que é Paulo Rangel, vice-presidente do atual PSD, esteve com Pedro Passos Coelho, o tal que não foi convidado, no dia da convenção. E, portanto, quer dizer, se nós quisermos imaginar conversas, não é difícil imaginar que possa ter havido abordagens. Paulo Rangel chegou a tempo da Guarda a Lisboa para vir à convenção, Pedro Passos Coelho também chegaria. Pronto, portanto, há aqui várias leituras. As fotografias não têm som, não têm legendas, mas cada um fará as suas. E eu gostava só de fazer esta. Também há aqui alguma proximidade entre as várias alas do PSD, se assim se pode dizer. Eles estavam, aliás, sentados uns ao lado dos outros. Passos Coelho, Rui Rio e Paulo Rangel. Sofia. Eu tinha aqui, digamos, um número que eu acho que é um número que tem algum significado e que é um número que ainda pode vir a mudar, que é o número de candidatos a deputados e cabeças de lista, até pelo Chega, que não são do Chega. Neste momento são 5 em 22. Os nomes do Chega ainda não foram todos, os cabeças de lista ainda não foram todos revelados, portanto é possível que este número possa aumentar. Portanto, 4 são do PSD, 2 deles transferências diretas da bancada do PSD para a bancada do Chega e um era da Iniciativa Liberal. Eu acho que este número mostra que com este número o Chega tenta passar uma ideia de normalização do seu partido, não é? Tentando passar a imagem de que consegue cativar quadros de partidos como o PSD, sim, maiores e que existem desde o 25 de Abril, mais antigos, mais estabilizados, mas também reflete a imagem que é aquilo que nós sabemos do Chega, que é um partido sem quadros e um partido de um homem só. E era esse número que eu queria deixar. Eu trago uma publicidade que eu tive conhecimento ontem, da IKEA, uma publicidade de rua que diz, é uma publicidade a uma estante e diz: boa para guardar livros ou 75.800 euros. Isto é uma referência clara ao dinheiro que foi encontrado dentro de livros e de caixas de vinho no gabinete de Vítor Scário, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. E eu acho isto grave. Acho isto um sinal, de facto, de uma degradação populista da cultura política portuguesa e do clima que se vive hoje em dia em Portugal, clima político, porque quando a publicidade já utiliza ou se atreve
a utilizar um caso de investigação de justiça a políticos ou ao universo dos gabinetes de políticos, porque o Vítor Scária não é propriamente um político, mas é um homem que fez carreira como assessor político de vários primeiros-ministros. Eu penso que estamos a descer mais um patamar e que era escusado uma marca como a IKEA não precisava ter dado este passo, que é contribuir para confundir tudo e misturar tudo. E isso é o campo para os populistas depois subirem. Portanto, fechamos com uma campanha que mistura publicidade e política. Eu de facto sempre gostava de saber um dia destes qual é o balanço desta campanha, e gostava que a empresa revelasse o contágio entre as duas coisas. Foi bom para o negócio das estantes. Até podem ter vendido muitas estantes, mas para a democracia não contribui nada. Nunca saberemos esses números. Acho que devia haver consciência social e consciência política e democrática também na parte das empresas. Isto não vale tudo. Ficamos então por aqui. Despeço-me com desejos de uma ótima semana. Até quinta. Até quinta. O público fica no ouvido.